o conhecimento excessivo em disciplinas e um predomínio da tecnociência. Quero deixar claro que em todos esses momentos houve um pensamento crítico resistente. Desde Montaigne, Rousseau, Marx, etc. As caças. Mas não é o que predomina. Esse pensamento é sempre derrotado. Bom, o que é que vai acontecer, portanto, nesse contexto? Como nos mostra muito bem Carlo Polanyi no seu livro A Grande Transformação. Século XIX, século do liberalismo. Grande progresso econômico e técnico e devastação de vidas humanas. Isso aí nós podemos ver nos historiadores do século XIX, não somente o que Marx analisou largamente na sua obra, mas todos aqueles que trataram do século XIX, como Carlo Polanyi, como Hobsbawm, como Paul Mantoux, como os textos da literatura, né, como Émile Zola, e assim por diante. Por que devastação de vidas humanas? Populações que vinham do campo para as cidades, populações que haviam perdido as suas ferramentas de trabalho, populações camponesas, populações artesãs, se tornavam exércitos de trabalhadores, inchavam as cidades, um processo de enriquecimento, de opulência, por um lado, e do outro, um processo de pauperização. E os nossos classes das ciências sociais vão refletir, não é, esse contexto. Bom, mas em face dessa conjuntura contraditória de progresso e destruição, devastação de vidas humanas, apesar disto, apesar das críticas enfáticas de Marx e de outros autores, a visão prospectiva do século XIX sobre o século XXI é uma visão otimista. Então, o século XIX, através dos seus atores, faziam uma leitura otimista do século XX. Seria um século de bonança, um século em que os problemas do século XIX seriam superados pelo avanço da ciência, da técnica, da indústria, pela organização social, mudança na organização social, seja por reformas, seja por revolução. Essa era a visão que predominava no século XIX com relação ao século XX. A ideia de progresso como algo que sempre vai para a frente, algo que sempre é inovador, algo que eleva e melhora a vida humana, e assim por diante. Século XX. O que aconteceu? Algumas daquelas promessas foram cumpridas em excesso. Nunca se viu tanto desenvolvimento técnico, científico e industrial, e nunca se viu tanta produção econômica. E ao lado disso, ocorreu também um déficit de realizações. Ou seja, uma parte daquelas promessas não foram cumpridas. Se muitos dos nossos autores clássicos, no século XIX, estavam se interrogando, estavam se indagando que as promessas da Revolução Francesa não foram cumpridas, nós podemos ver aqui que as promessas do século XIX, guiadas pela hegemonia de uma razão instrumental, também não foram cumpridas. Houve aqui progresso e, ao mesmo tempo, destruição. E uma boa parte dessa destruição foi produzida por uma ciência que se tornou instrumental e que se militarizou, que se tornou força econômica, que se tornou força militar. Então, não é à toa que um filósofo como Comte Sponville, André Comte Sponville,
ao ser indagado qual imagem ele escolheria para representar o século XX, ele disse que escolheria Hiroshima e Nagasaki, porque ali significava a expressão máxima do avanço e do conhecimento científico, o avanço e a domesticação do conhecimento pelo homem, e também significava a expressão máxima da capacidade destrutiva do homem. Então, nesse sentido, Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, no momento que o livro foi publicado, em guerras, catástrofes, fomes, desastres ambientais, etc. Então, esse é um contexto de crise, de progresso e destruição. Contexto atual. Fazer um salto, toda uma luta coletiva que houve no século XIX, que houve no século XX, revoluções socialistas, ampliação da democracia em diversas partes do mundo. É o contexto atual. Esse é o contexto atual de crise e globalizações. Que crises são essas? Uma crise do paradigma social. Então, esse paradigma de conhecimento ele foi constituído no interior da Constituição de um paradigma social, ou seja, de um paradigma de organização social que foi a sociedade capitalista. No contexto atual, nós podemos ver, então, pelo menos duas crises. Uma crise no paradigma social e uma crise no paradigma de conhecimento, desse paradigma hegemônico, e a emergência de um paradigma novo. Tá? E um contexto de globalizações. Porque aí nós não podemos falar em globalização apenas no sentido singular de uma globalização neoliberal, que é a globalização hegemônica. E não se trata apenas de uma globalização econômica, mas de uma globalização política, social, cultural, etc. Mas também nós podemos falar de duas globalizações. Uma globalização neoliberal, hegemônica. Boaventura Santos define essa globalização neoliberal como uma rebelião das elites contra a distribuição da riqueza. Isso dá conta do contexto de os ataques aos direitos sociais, ao sistema de proteção que foi erguido em algumas partes do mundo. Por isso que Boaventura diz que é uma rebelião das elites, não é mais a rebelião das massas que fala Ortega y Gasset, mas uma rebelião das elites contra a distribuição da riqueza. E é isso que configura essa globalização neoliberal, que se expressa através de um aumento desproporcional da esfera do mercado. Configurando essa esfera do mercado, acaba por configurar o próprio perfil da esfera pública, como diz Hannah Arendt. Então, nesse contexto atual, nós temos, de um lado, várias globalizações, mas, sobretudo, nós temos, de um lado, uma globalização hegemônica, neoliberal, e, do outro, uma globalização emergente, contra-hegemônica, uma globalização com base em troca desiguais, e uma globalização emergente, da qual o Fórum Social Mundial é um exemplo, que luta por o estabelecimento de uma outra globalização com base em trocas partilhadas. Então, nesse meio, é claro, há todo um debate do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da produção de conhecimento, do ponto de vista da formação. O contexto atual, diz Ornstein, é este, de luta global sobre o tipo de sistema-mundo que se deseja construir para substituir o atual sistema-mundo em crise. Esta é a luta. Desta luta, o quadro, há cenários
não há certezas, há bifurcações, apenas se nós quisermos usar aqui o que diz Prigogine, este quadro atual pode se aprofundar. O quadro atual de distribuição desigual da riqueza, de aumento das trocas desiguais, etc. Mas ele pode ser mudado. Para o Ornstein, Immanuel Ornstein, ele acha que essa crise é irreversível, vai para algum lugar. E essa crise é uma crise que já dura 50 anos, diz ele. É apenas um dos autores que nós podemos debater. E o contexto atual é esse, ele diz que de luta global, sobre o qual tipo de sistema mundo, o sistema mundo atual é esse que vem do século XVI e diante, com suas atualizações históricas. Qual tipo de sistema mundo que se deseja construir para substituir o atual sistema mundo em crise? É claro que nós vimos há pouco tempo na economia americana um sistema financeiro batendo nas portas do Estado, talvez seja um sinal dessa crise. Bom, é claro que existe uma crise nas estruturas do saber. E que repercute, é claro, nas universidades. E que nós temos aqui, então, bifurcações. Uma parte dessas universidades se transformou em atores do mercado. Há uma crise sistêmica do ponto de vista econômico, há uma crise do financiamento das políticas. E o que é que acontece? Uma parte dessas universidades, uma parte se transformou em atores do mercado. A outra parte tenta ampliar a sua inserção pública. A sua inserção pública e a sua inserção na luta por uma globalização contra-hegemônica. Daí a inserção das universidades públicas em diversas partes do mundo, no movimento social, ou com as lutas anti-globalização neoliberal. A inserção das universidades em instâncias como o Fórum Social Mundial é um desses sinais dessa bifurcação. Bom, e a luta também por criar outras epistemologias. Uma luta contra o desperdício da experiência, ou seja, se esse sistema que nós estamos criticando produziu invisibilidades, se esse sistema produziu destruição física e cognitiva de povos inteiros, é preciso dar voz. Não é? É preciso falar em ecologia não somente do ponto de vista da natureza, mas do ponto de vista da pluralidade, das diferentes campos de conhecimento. Esse é o contexto de emergência dos estudos da complexidade e dos estudos culturais. Que aí, nós estamos na área tanto das ciências naturais como das ciências sociais, na qual a linha divisória entre as duas culturas começou a se decompor. Mas isso é um movimento ainda não hegemônico. Do ponto de vista dos estudos da complexidade, é claro que aqui diz respeito, em grande medida, à física, à química, à biologia, etc., mas também às ciências sociais, a rejeição do determinismo linear. A flecha do tempo age sobre todos os fenômenos. Ou seja, a história age sobre todos os fenômenos. Eles não são eternos, não são imutáveis. Do ponto de vista dos estudos da cultura, e aí existem diversas vertentes. A rejeição do universalismo europeu. É claro que aí se coloca uma luta para a constituição do universalismo global, que decorre de mudanças estruturais e contextuais. Então, rejeição do universalismo europeu
e crítica ao humanismo tradicional. Quer dizer, há uma aproximação com o humanismo, ou com as humanidades, a relação entre ciência e ética, ciência e arte, razão e emoção, a valorização da subjetividade. A ciência não está apenas no que se mede, há uma razão sensível, etc. Mas se há uma aproximação com as humanidades, mas há uma crítica ao humanismo tradicional. Porque esse humanismo tradicional, ele tem a dimensão desse universalismo hegemônico. Então, e valorização dos outros saberes. Valorização dos outros saberes ignorados, denegridos ao longo do tempo. Esse processo está produzindo uma convergência entre os dois campos. Se é um paradigma da ciência da natureza que predomina, e o contexto atual é uma de convergência entre os estudos da complexidade e os estudos da cultura, assentado nos seguintes aspectos. A distinção entre as duas culturas não faz sentido e prejudica o conhecimento. Os sistemas sociais são os mais complexos de todos os sistemas. A ciência faz parte da cultura e, como tal, é condicionado também pela emoção. E não tem sentido a separação entre sujeito e objeto de conhecimento, não é? Einstein já questionou o determinismo de Newton. Heisenberg falou do princípio da incerteza. Mostrou que um cientista, ao medir um fenômeno, ele interfere naquele fenômeno, o sujeito interfere naquele fenômeno. Então não é possível a separação. Gödel mostrou que o rigor da matemática é seletivo. Não é? Prigogine falou nas estruturas dissipativas e nas bifurcações. Tudo é história. Maturana falou em autopoiesis. Tudo aquilo que da incerteza, da imprevisão, da falta de objetividade, da qual se acusava o campo das humanidades, isso está invadindo as chamadas ciências duras. Ali está presente o humano. Então, essa separação entre ciências da natureza e ciências do homem, as ciências sociais e ciências naturais, não tem mais sentido. Começam a dizer alguns, todas as ciências são ciências sociais. A atualidade, ainda prosseguindo, é esse contexto. Portanto, de constituição de um paradigma social novo, uma luta para que ele se constitua, e uma luta para que um paradigma de conhecimento, uma nova ciência, uma ciência nova, também se constitua. Uma ciência dialógica, que faça dialogar todos os saberes, que faça dialogar não somente cultura humanística e cultura científica, mas que faça o diálogo com os saberes da tradição. E do ponto de vista desse paradigma social, nós temos em emergência essa globalização contra-hegemônica. E aqui vem os estudos pós-coloniais. Durante os anos 60, se falou muito do terceiro mudismo, Fanon. Eu era um desses expoentes das lutas anticoloniais. Agora se fala em mundos pós-coloniais com essa herança do sistema ao mundo, que produz desigualdades, não é? Que produz desigualdade não somente do ponto de vista econômico, mas diversos polos de desigualdade, de opressão, não é? E a Constituição, outras formas epistêmicas, e formas epistêmicas que deem visibilidade a uma experiência desperdiçada. Essa é uma linguagem de Boaventura Santos. Que experiência desperdiçada é essa? São experiências significativas de povos ameríndios,
populações periféricas, populações distantes dos centros hegemônicos, que não são visíveis e que são tidas como insignificantes, porque estão longe dos centros hegemônicos. Um pequeno movimento social, uma pequena ação coletiva, dá visibilidade, dá voz, estruturar um outro mundo. Então, uma ciência que torne possível isso, que torne possível o seu compromisso, que realize aqui sua missão, como mostra Marx na 11ª tese sobre Feuerbach. Na 11ª tese sobre Feuerbach, Marx diz que os cientistas, os filósofos, interpretaram o mundo diferentemente. Trata-se agora de transformá-lo. Se nós quisermos uma indagação, uma interrogação, qual o sentido do nosso trabalho, do nosso conhecimento, não é? Marx diz que o sentido, a missão da ciência no mundo era transformá-lo, não apenas conhecê-lo. Não era apenas conhecer a verdade, porque se ele estava delineando uma utopia de um mundo melhor, ele estava trabalhando com a ideia de bom. E talvez com a ideia de belo. Não é? Aí não há uma separação entre a verdade, o bom e o belo. A separação entre a verdade, o bom e o belo transformou uma ciência que mata e transformou uma ciência social nesse domínio. Não é? Uma fé que escravizou indígenas em nome de uma civilização. Uma ciência que classificou povos em povos superiores e povos inferiores, em povos aptos a governar e povos aptos a obedecer. Uma ciência que produziu, que classificou seres humanos mais próximos do macaco do que outros. Uma ciência que proclamava valores universais, que são esses, e fazia uma prática racista, sexista, opressiva. Então, esses são os dilemas que se faz hoje, não é? A ideia de compromisso social, a ideia de uma ciência que tenha compromisso com a transformação do mundo. Uma ciência que pense na constituição de uma cidadania planetária. Isso é um conceito novo, que a ideia de cidadania sempre diz respeito ao cidadão do Estado, e aí tem todo o conflito entre direitos humanos e cidadania, que nós sabemos, está em debate no dia de hoje. E a ideia de uma ética da solidariedade, que rejeita as misérias, as desigualdades, a opressão e o fundamentalismo toda hora. A ideia de solidariedade, a solidariedade tem outro conceito, tem vários conceitos. Eu estou usando essa expressão no sentido de Edgar Morin, não é? A ideia de solidariedade diz sempre um sentido mais amplo. Marx falou em solidariedade de classe. Uma ética envolve o alargamento do sentido do nós. Ela tem várias dimensões. Uma coisa é você fazer uma doação numa campanha para atingir vítimas do enchente ou da seca. Isso não implica no estabelecimento de laços sociais. Mas uma ética da solidariedade diz respeito, no sentido aqui assinalado, uma solidariedade com os oprimidos, toda sorte, e que significa o estabelecimento de laços sociais. Ciência e universidade neste contexto. Já me reportei antes, nesse contexto então de emergência de algo, de um novo paradigma, a abertura ao outro. O outro foi esquecido, foi eliminado, tornou-se invisível. A hegemonia do know-how ético sobre o know-how técnico é uma inversão. A construção de uma ecologia dos saberes e não monoculturas do conhecimento. A religação dos saberes científicos e não científicos.
a formação de sujeitos humanos comprometidos com os problemas do seu tempo. No que diz respeito aos mundos pós-coloniais, do ponto de vista de um paradigma novo, diz respeito a contribuir para desconstruir a inferioridade. Contribuir para a emergência de milhões de deserdados, a cidadania. E, claro, algo movido pelo princípio e esperança de que um outro mundo é possível. Qual o papel das universidades na periferia do sistema mundo? Então, algumas perguntas podem ser feitas. Que país, que mundo queremos? Que educação queremos para um mundo diferente? No que diz respeito à universidade, tenho que chamar a atenção aqui o papel importante da extensão universitária, se ela tiver possibilidade de se reconfigurar. A valorização dos saberes científicos, claro, junto com a valorização dos saberes não científicos. É isso que vai configurar essa chamada ecologia dos saberes. A solidariedade, como eu disse, com os oprimidos e a ideia de emancipação social. Por que se coloca a questão da emancipação social? E por que se fala hoje em reinventar a emancipação social? Primeiro porque a ideia da emancipação social nos últimos anos deixou de entrar no nosso vocabulário. Mas a opressão continua no mundo. As desigualdades continuam no mundo. Não é? Daí os projetos novos de globalização contra-hegemônica, e aqui é uma expressão de Boaventura Santos, a constituição de espaços como o Fórum Social Mundial, o esforço que o próprio Boaventura fez com um grupo de pesquisadores de mapear no mundo inteiro o que estava surgindo de novo, não é? Vai no sentido de reinventar essa emancipação, de lutar por suprimir a opressão. E a constituição dessa chamada cidadania planetária. E, finalmente, o último item, essa ideia de constituição ou por uma ciência social emancipadora. Se nós falamos que isto é um bilhete de interrogações, urgências e lutas, a pergunta, no que diz respeito ao nosso campo de conhecimento, é esta: serviço de que ou de quem está a ciência por mim produzida? Que educação deve ser oferecida aos jovens? Bom, aqui temos uma proposta, não é? De tornar possível não um conhecimento hegemônico, mas saberes que se comuniquem, que se dialoguem. Uma nova comunidade de ideias. Um saber que se posicione contra o desperdício da experiência historicamente acumuladas. Todos esses povos têm história, têm saberes,